instalação de robô cartesiano de 3 graus de liberdade. Tem até 30 minutos para a leitura da bacana. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos, bom dia para todo mundo, agradecer a presença da banda, que vai dar o trabalho. Como o Guilherme disse, o professor Guilherme disse, o projeto de instalação de robô cartesiano de 3 graus de liberdade. Para começar, essa apresentação foi dividida em 8 partes. Eu vou passar por cada uma delas escrevendo as etapas e no final eu vou estar pronto para responder as perguntas da banca e do pessoal. Começo por uma contextualização, passo pelos requisitos de dimensionamento, orçamento, falo do cálculo de deflexão que foi feito sobre o eixo Y do robô, falo da simulação cinemática, que foi uma parte bem importante do projeto. Depois eu vou para uma parte mais de instalação, que é o projeto da base do robô, onde ele vai ficar apoiado, onde ele vai trabalhar. O projeto do acoplamento da tocha com o efetuador terminal. E, para finalizar, eu vou falar do projeto do painel elétrico e da instalação elétrica do robô. Começando pela contextualização, o objetivo desse trabalho é descrever, em termos técnicos, o passo a passo desse processo de instalação do robô. O robô será instalado aqui no gráfico, no cartesiano, com 3 graus de liberdade. E a demanda de um robô cartesiano, vou dizer um pouco da soldagem robotizada. A robótica surge no contexto industrial que favorece a produção, no sentido de que a gente tem ganho de tempo, de qualidade das tarefas e dos processos e, ao mesmo tempo, tira a mão de obra humana de tarefas insalubres. Dependendo do processo de soldagem, pode ser insalubre e fazer isso robotizado, então temos ganhos em vários aspectos técnicos e humanos também. Então, partindo daí, esse robô seria aplicado para produção, para fabricação mecânica via deposição de metal líquido como soldagem. Então, essa parte eu não vou abordar muito do processo de soldagem, que foi tema de outros trabalhos, eu citei esses outros trabalhos durante o meu, então não vou entrar no aspecto do processo, mas sim a etapa anterior ao processo, que é a preparação desse robô, que vai estar apto a movimentar essa tocha de soldagem. As características desejáveis no processo, além de rigidez mecânica, inclui dimensões que favorecessem a fabricação na escala que a gente quer. Então, eu acordei com o professor que foi sugerido por ele que essas dimensões atenderiam o frame de trabalho, gerariam um envelope cúbico de trabalho suficiente para a produção aqui do laboratório. Repetibilidade, exatidão e precisão são características também demandadas para que o robô deve ter para que o processo não seja prejudicado. Então, elas têm que ser atendidas minimamente, de forma com que a fabricação seja bem sucedida, as peças tenham um bom acabamento superficial e a estrutura cristalina interna não seja prejudicada também. Essa deposição de camadas na prototipagem rápida seja eficiente. Então, em seguida, eu vou falar dos requisitos e o que esses requisitos geram como demanda de produto, de mercado, e vou falar de alguns orçamentos que foram feitos. Então, os requisitos críticos seriam suportar uma payload, que é uma carga no efetuador terminal do robô de 15 a 20 kg e que tenha um envelope de trabalho adequado para o processo. Então, já disse, o robô cartesiano ele nos fornece um envelope cúbico de trabalho e com aquelas dimensões de eixo, em X de 800 mm, Y de 800, 1500, em Z, a gente tem um envelope adequado para a escala de produção que a gente vai ter aqui. Partindo desses requisitos críticos, eu usei softwares de seleção de alguns fabricantes no mercado. A ideia era comprar um robô industrial
industrial, então eu usei softwares de seleção da Bosch e da Schneider Electric. O da Schneider é o Lean Select e o da Bosch é o Linear Motion Design. O que esses softwares fazem? Basicamente, eles demandam um input, que são os dados de payload, carga no efetuador terminal, e as dimensões de cada eixo cartesiano. Coloquei esses dados, avancei, e ele te oferece alguns robôs que estão num leque que atendem esses requisitos. Aí, a partir daí, o próximo passo foi o contato com o fornecedor para refinar essa seleção de software, porque nem sempre o software te fornece todas as especificações que você precisa. Então, enviei e-mail para os fornecedores e houve um contato com o fornecedor a partir daí que a gente foi refinando a proposta. Eles perguntaram qual processo esse robô seria aplicado e qual seria a demanda, se era mais didático, mais industrial. E a partir daí a gente chegou na escolha, foi pelo robô da Schneider. Qual foi a base da escolha? A base da escolha foi custo-benefício. A gente teve 2 orçamentos, essas duas eram as principais empresas. A gente chegou a olhar em outras empresas, uma chinesa e uma outra também. Tiveram preços próximos também e não com a mesma visibilidade que essas duas marcas têm nesse mercado. Então, pelos preços, a gente escolheu da Schneider, que era mais em conta e cumpria a tarefa, cumpria a demanda. Então, como eu disse, a escolha foi baseada na relação custo-benefício e, a partir daí, a gente teve que olhar como comprar as outras partes que iam compor esse sistema robótico. São os drives de acionamento de motor, controlador de movimentos, que é onde os drives estão conectados e o qual está conectado ao computador. E esses outros dispositivos, os motores, servomotores, com suas reduções em encoders, a gente chegou a olhar em outros fabricantes que não fosse a Schneider. Os preços eram próximos e, por esse motivo, preferimos adotar a Schneider como fornecedor de todo o restante do sistema para favorecer a compatibilidade em 2 sentidos, em 2 níveis de mecanismos e sistemas. Então, para não ter problema de acoplamento mecânico, para evitar ter que fazer várias interfaces mecânicas para acoplar os motores nas flanges e tudo mais. Então, com essa estratégia de adotar um fornecedor, a gente não tem problema de compatibilidade de software, de rede, nem de montagem mecânica. Então, o sistema escolhido foi o robô que tem esse código. Essa nomenclatura diz sobre o robô, então no final do meu trabalho tem um guia de nomenclatura da Schneider, no qual você pode saber o que cada número desse quer dizer. E ali na frente do robô cartesiano está PPP, isso é o robô com 3 juntas prismáticas, pode ser representado também por 3P. Então, os movimentos são translacionais ao longo dos eixos e os servomotores são esses. Vale observar que no eixo X o torque é maior, porque esse eixo que aciona o eixo Y e o Z. No eixo Z é o eixo o qual está com o efetuador terminal e a carga do sistema, onde o robô interage com o meio, estão no efetuador terminal. A tocha com o seu próprio peso. Então o torque do eixo, dos motores que acionam esse movimento do eixo X tem que ser maior que ele movimenta os outros 2 em sequência. A transmissão de força dos motores nos eixos é feita via correia dentada. O restante do sistema, a partir do sistema cartesiano, tem o controlador de movimentos, 3 drives de acionamento da família Alexion, e uma interface homem-máquina. Essa interface homem-máquina tem um processador embarcado ARM9 e tem o sistema operacional Magelis. Para que uma interface homem-máquina deve ter um processador embarcado? Porque, como ela é touchscreen e permite interface direto com o usuário, vou mostrar mais adiante onde ela fica, essa interface homem-máquina, o operador pode entrar com dados e alterar parâmetros do processo. Como a interface homem-máquina está conectada em rede com todos os outros elementos do sistema,
sistemas, drives, controladores, ela tem um processamento embarcado para facilitar isso, porque se tudo tivesse que para o computador ser processado, ou para o controlador ser processado em full time, a gente tem um delay aí, e quando o parâmetro é mudado pelo operador, é melhor que isso seja processado no próprio local, on-board ali. E por fim, para fechar, o sistema que foi comprado, cabos dos motores em folders. Então isso é o pacote que foi comprado, aumentou um pouquinho daquele valor que eu mostrei, aumentou por volta de 8, 9 mil reais o restante do sistema. Então 41 era o sistema cartesiano, mais os 8, 9 mil, no total uns 50 e poucos mil reais. Aqui é o desenho do modelo que foi adquirido, ele está aqui no gráfico, então quem quiser ver no final eu posso lá mostrar. Esse desenho técnico foi importante, porque com as vistas eu consegui ver a movimentação aqui, determinar a área de trabalho, para saber depois como projetar a base superior da mesa que suporta esse robô. Então, ele, apesar de ter um stroke, que é essa movimentação XY, de 800 por 800, vocês vão ver que as dimensões da parte superior da mesa não é 800 por 800, porque as juntas se movimentando, tem várias restrições aqui que fazem com que ele tenha esse stroke, mas a parte apoiada está um pouco além de 800 milímetros, por causa do próprio eixo. Tem um desenho SolidWorks aqui, uma perspectiva isométrica em 3 vistas, para facilitar a visualização. Aqui estão os servomotores, um em cada eixo. E essa parte aqui é onde está o efetuador terminal, onde será acoplada a tocha de solda. Agora eu vou falar do cálculo de deflexão que foi feito no eixo Y do robô. Eu vou justificar primeiramente o porquê de ter sido escolhido o eixo Y. O eixo Y ele é biapoiado em 2 eixos X, e nessa forma a carga que está no efetuador terminal, quando ela está centrada no eixo Y, seria o pior caso, o caso onde tem a deflexão máxima. Nas outras posições fora o centro do eixo Y, eu não tenho deflexão máxima, então eu considerei esse pior caso, e para isso o primeiro passo é determinar os carregamentos. Determinei o carregamento distribuído devido ao próprio eixo, a massa do próprio eixo, e o carregamento concentrado. O carregamento concentrado ele é composto pela massa do eixo Z, que tem uma junta no eixo Y, que está acoplado ao eixo Y, a massa do servomotor, massa da tocha de solda, cabos mais acoplamentos, que deu 15 kg. Massa total de 26,8 kg, isso gerou um carregamento concentrado de 268 newtons. Aqui, devido ao próprio eixo, é o carregamento distribuído de 127. Aí eu utilizei um software para validar os cálculos que eu fiz. Os cálculos são demonstrados no trabalho, e eu utilizei o software para validar que a resposta que eu obtive era de fato a deflexão máxima desse eixo. E obtivemos a deflexão máxima de 0,155 milímetros, o que mais para frente eu vou mostrar que atende os requisitos. O requisito de corte assim, do projeto seria, a gente tem a repetibilidade em cada eixo de 0,1 milímetros, então o nosso requisito de corte é a raiz quadrada do quadrado de 0,1 mais 0,1 mais 0,1. Então, cada um desses termos ao quadrado, que é a repetibilidade de cada eixo, dentro de uma raiz, é o nosso critério de corte. O porquê? Porque que uma movimentação em 3D gera, em cada eixo a gente tem essa repetibilidade. Então, para calcular o módulo dessa resultante em 3D, seria essa raiz quadrada do quadrado de cada eixo. Indo adiante, eu vou falar agora da simulação. A simulação foi importante para detectar colisões do sistema, para visualizar o envelope público de trabalho, e também foi importante para fazer alguns testes de movimentação. Eu modelei fiz esse sólido representativo do robô. Esse sólido tem as mesmas dimensões do robô, que é 800 em X, 800 em Y e 500 milímetros em Z de alcance.
Com isso, no Software Workspace, eu defini as 3 juntas prismáticas em X, Y, Z e acoplei uma tocha de solda que já tinha no software. Então, a única parte aqui que não foi eu que fiz é a tocha. Ela tem uma biblioteca do software, a gente acopla ela. A partir daí, eu vou mostrar para vocês no vídeo que foi gerado dessa simulação. Essa parte aqui de baixo está meio embaçado, mas é o monitoramento de cada junta, da posição de cada junta. Então vocês podem ver que o robô começa no home position, que é essa quinta, foi definida por mim. Ela poderia ser outro ponto, poderia ser central aqui. Isso, quem projeta escolhe, eu acabei escolhendo essa posição. Então aqui é o 000 do robô, em X, Y, Z. Então dá para ver que está tudo zerado aqui. Aqui é uma comparação que eu vou fazer com um outro robô manipulador. Esse robô já estava pronto no software. O que eu fiz foi acoplar a tocha e montar essa base aqui para fazer o teste. Também está na posição 0 esse robô. Eu vou começar por esse, que é o do meu projeto. Então, eu defini 4 pitch points, que são essas arestas desse cubo vermelho, e programei o robô de modo a... Não programei, na verdade, eu usei a estratégia do software, que é definindo pitch points e colocando ele na posição, gravando essa pitch point. Depois você pede ele para gerar esse percurso automaticamente e gera um código a partir daí. Então, vou dar um play de novo aqui, que foi rapidinho, mas como vocês podem ver, o play está tampando a movimentação dos... dá para ver aqui que ele mostra a movimentação de cada eixo. E agora tem um outro robô, que é o manipulador, fazendo a mesma tarefa. Agora a parte que eu vou comparar, o robô manipulador tem 6 graus de liberdade, não tem só junta prismática, que diminui a rigidez dele comparado com o robô cartesiano. A rigidez mecânica. Em termos de fabricação, o robô manipulador, 6 graus de liberdade, é muito mais complexo de ser fabricado que o robô cartesiano. E o que levou a gente a adotar esse robô cartesiano para esse processo de prototipagem rápida, a principal característica é essa rigidez mecânica. Em qualquer posição que ele estiver, ele está sempre bem firme, tipo, as juntas, independente da posição que ele está, bem firme, e a facilidade de fabricação. O manipulador tem juntas rotacionais, além de prismáticas, e para fixar ele em posições que favorecem esse processo, que é a tocha de solda 90 graus com o local de soldagem, é mais difícil, porque eu tenho que travar várias juntas desse robô para ele ficar numa posição fixa. Já esse, como a gente tem menos juntas, fica mais simples também o processo, o procedimento de produção via prototipagem rápida. Continuando, uma figura ilustrativa da simulação em etapas, onde a gente percorre os pitch points. E o próximo passo, eu mostro que foram geradas TPs, que são as pitch points, que são baseadas em coordenadas, e 4 TPs. A partir daí, o software você pede para ele te gerar um código, que pode ser utilizado na planta real, e escolhe a linguagem. Para esse projeto, a gente escolheu a linguagem Carelo 2, e temos aqui a definição das variáveis, que são os pitch points. No começo do programa, ele inclui uma track, onde vai fazer a gravação da simulação. Ele define eu tenho que definir a posição da ferramenta, o ângulo dela ortogonal com os pontos, as arestas de solda, e a partir daí a ferramenta se move para o pitch point 1. Eu ligo o arco voltaico para a solda, percorro as outras arestas dos pitch points, entre os pitch points 2, 3 e 4, chego ao inicial, desligo o arco de solda e volto para o home position, que é o 000. Nesse caso, eu escolhi que o home position coincide com a zero position. Então, para esse robô, zero position e home position é o mesmo ponto. Esse código pode ser utilizado a posteriori para a validação dessa trajetória que foi feita desse
simulação. Uma coisa interessante foi que, com essa comparação dos dois robôs, do cartesiano e do manipulador, o tempo de operação, o programa também fornece o tempo de operação a partir do momento que a tocha de solda e o arco voltaico é ligado. O tempo de operação do robô cartesiano é menor do que do manipulador, então ele consegue cumprir a mesma tarefa em menos tempo. Isso é interessante. Continuando, agora eu vou falar do projeto estrutural da base desse robô. Eu parti do desenho técnico que eu tinha mostrado anteriormente e dessas dimensões das partes apoiadas do robô para definir essa parte superior da base. Vai ficar melhor de ver aqui nessa figura. Eu projetei essa base usando o SolidWorks e utilizei suportes do tipo mão francesa, então ela está toda treliçada, digamos assim, para que a rigidez fosse suficiente para o sistema robótico em questão, em movimentação, em trabalho, sem que essa mesa sofresse deflexões que pudessem prejudicar o processo de fabricação. Então, deflexões dessa mesa são totalmente indesejadas para que o processo atenda os requisitos. Então, dá para perceber que foi feito um arranjo no qual todas as estruturas, os tubos horizontais, fossem bem apoiados. Com isso, eu aumento a rigidez e facilito o cálculo de deflexão, porque eu vou ter que a carga máxima vai estar distribuída em 4 pontos, que são essas vigas que foram consideradas para efeito de cálculo como vigas engaçadas, essas verticais. Então a massa total do sistema dividido por 4 seria a força que eu tenho aqui em cima. Então, seguindo aqui, eu mostro, não está tão bom de ver, mas eu mostro que todas as estruturas foram soldadas, eu usei uma feature do SolidWorks que faz cordão de solda, isso para manter ela toda travada. Com isso, eu escolho o tipo de fixação, poder ser parafuso ou solda. É possível também fazer simulação de rigidez no próprio SolidWorks. Ele tem um ambiente que você coloca as forças e ele te mostra por as regiões críticas e as não críticas em relação aos esforços. Aqui são as vistas dessa base. Seguindo, cálculo de deflexão da base agora. Anteriormente a gente viu do eixo Y do robô, agora nessa base. O somatório das massas sobre a base, então eu considerei a massa dos eixos X, Y, Z, certo, motores e curvas, com dados do fornecedor, dos 74 kg, a massa da tocha de solda, mais cabos, mais esteira, porta-cabos, mais acoplamentos, equivalente ao payload que a gente considerou. Isso, na verdade, somando isso tudo, dá um pouquinho mais de 10 kg. A gente colocou um coeficiente de segurança, porque pode ter coisa que não foi prevista, pode ter parte que não foi prevista. E ainda, além dos 3 kg de fator de segurança, a gente colocou mais 10, para permitir que esse robô fique mais universal, no sentido de que, se tiver a demanda de trabalhar com ele para outras funções, tipo pick and place, mudar o nosso efetuador terminal de tocha para uma garra, isso fosse possível. Então é importante, na hora do projeto, ter esses fatores de segurança para que você permita que esse robô instalado seja apto a fazer outras tarefas, além da que foi a inicial de projeto. A massa total considerada, então, somando todas essas dos 100 kg. E, como eu disse anteriormente, eu dividi por 4 para cada viga dessas verticais, verticais, eu 25 kg, acelerações máximas consideradas, fornecidas pelo fabricante, 10 metros por segundo ao quadrado, com isso temos uma força de 250 N. Aí, de novo, utilizando o mesmo software para validar os cálculos, MD Solid, eu peguei a seção de viga livre vertical. Essa seção deu 617 milímetros. Se a gente analisar o desenho, dá para ver que a seção de viga livre, onde o apoio da mão francesa termina, o restante é 617 milímetros. E com isso, fazendo os cálculos de treliça também, além da força que é transferida para esse ponto, um momento de reação é transferido também. Então, simulando isso e considerando o critério de corte, a qual eu tinha me referido anteriormente, uma raiz quadrada com esses quadrados, dá esse valor. Então, os resultados que a gente teve foram os seguintes: com perfil para essa base
100 mm por 50 com parede de 2,25, a gente teve uma deflexão máxima na seção de 100 mm de 0,053 e uma deflexão máxima na seção mais estreita desse tubo, que é um tubo retangular, de 0,1571. As duas passam no critério de corte do projeto. Então, até o momento, essa base atende. Esse perfil de aço 1020 atende. Em projeto, começa assim com uma suposição, depois a gente tenta diminuir para ver se dá para economizar material e ver se atende. Então, esse projeto é uma série de comparações partindo de um ponto inicial. Eu parti desse ponto inicial, pois com o objetivo de otimizar o projeto, eu fiz as mesmas simulações para um tubo com o mesmo perfil de parede de 2 mm, ao invés de 2,25. E os resultados com essa parede mais fina de 2 mm foram esses. Na seção de 100 mm eu tive o critério atendido, que foi a deflexão de 0,632, então atende. Acabou. E já na seção mais curta, que é de 50 mm, não atende o critério de projeto. Como vocês podem ver, comparando esse valor com esse. Então, com isso, o perfil escolhido foi o de 150 com parede de 2,25. O desenho mecânico dessa base foi feito e está pronto para fabricação. O orçamento também dos tubos retangulares foi feito, fica por volta de R$400. Então, uma próxima etapa seria a aquisição desses tubos retangulares e fabricação mais SG da mecânica. Vou adiante agora, vou falar do projeto de acoplamento da tocha de solda com o efetuador terminal. Com uma furação do efetuador terminal de fábrica não coincide com o nosso suporte da tocha de solda, que é esse aqui, que já está lá na base dessa tocha de solda, eu tive que fazer uma interface, uma plaquinha de interface que fizesse a adequação desses furos, de forma a ter esse acoplamento. Então, essa figura 2 aqui, como vocês podem ver, ela já está pronta, ela é a base da tocha de solda, que fica aqui no gráfico. Esses furos são do tipo furo com rebaixo, então essa parte não foi que eu fiz, eu só fiz as medições e adotei como referência. E aqui é a plaquinha que foi fabricada. Na verdade, ela está em fabricação. O desenho mecânico também já foi entregue lá para o Arthur, no SG, há mais de um mês. E a ideia é que saia rápido, porque é uma coisa muito simples de fazer, dá para fazer em poucas horas. Essa placa, ao invés de usar o furo com rebaixo, eu usei o furo tipo cabeça, para parafuso tipo cabeça chata, pela característica autocentrante. Quando eu for parafusar a tocha de solda que vai estar presa aqui no efetuador terminal, esse furo para parafuso tipo cabeça chata favorece essa centralização. E os outros dois furos que estão aqui embaixo, que é a parte que fixa a tocha de solda na interface, são furos do tipo cego, que terminam nessa plaquinha, nessa interface. Então, indo adiante, aqui eu mostro as vistas dessa placa, que foi projetada também no SolidWorks. E agora eu vou mudar de mecânica para elétrica e vou falar do projeto de instalação elétrica. Começou com o projeto do painel elétrico. Esse projeto de instalação elétrica foi dividido em duas partes. Uma foi o posicionamento dos dispositivos no painel elétrico e o dimensionamento desse painel que atendesse e fosse suficiente para ter todos esses dispositivos lá instalados. E a segunda parte é a representação das ligações entre a rede e o painel. Começando então da primeira parte, os drives foram fixados nessa placa de fixação que eu vou mostrar posterior, em inglês é mounting plate. Os disjuntores, o controlador de movimento, foram fixados no trilho DIN. O conjunto de fertilização, interface homem-máquina, botão de emergência, sinaleiros luminosos, chave liga e desliga, foram fixados na porta do painel. Essa é a parte de fixação crítica, porque nessas outras duas, uma fixação simples, uma no trilho DIN e outra é parafusada na placa de fixação. Já essas outras, na terceira parte aqui, requer corte na tampa, na porta do painel, para que eles fossem posicionados. Então, esse corte tem que ser de precisão para que não fique nem com folga
e nem um ajuste seja forçado. Eu desejo que seja um ajuste fino, sem que seja forçado e que não esteja folga também. Então essa é a parte que demandaria mais trabalho. Então aqui, de novo, utilizando o SolidWorks, eu projetei esse painel com dimensões 600 por 600 por 400. Isso em altura, largura e profundidade. Como vocês podem ver aqui é o conjunto de ventilação, a interface homem-máquina, botão de emergência, sinaleiros luminosos para mostrar o status de ligado e desligado, e a chave liga e desliga. Aqui são os 3 drives, um para cada motor, 3 disjuntores e um controlador de movimentos estão fixados no trilho DIN. Vocês podem ver que tem 2 trilhos DIN a mais, isso é para expansão do sistema e fixação de coisas que não estão previstas aqui, como por exemplo uma fonte DC de 24 volts, que vai alimentar esse controlador de movimentos, que requer uma tensão de entrada de 24 volts, vai alimentar também a interface homem-máquina, que também é contínua, e o sistema de ventilação. Então, a fonte DC, que foi sugerida no relatório, também ela é de fixação em trilho DIN, então ela poderia muito bem ficar por aqui. A placa de fixação que eu disse, essa laranjada ao fundo do painel, o objetivo dela é que você não fure o painel para fixar elementos que são fixados em chapas, no caso dos drives. Então, a ideia é furar a placa de fixação e não furar o painel. Tá? Essa placa laranjada que está fixada no painel. O conjunto de ventilação teve seu posicionamento estratégico, pensando que ele deveria ventilar os setores críticos, onde tem maior geração de calor de efeito Joule, que são nos drives, que representam a interface de potência entre o sistema elétrico e os nossos motores. Então eles são os que geram maior aquecimento. Então, na figura anterior pode ter parecido que ela ficou mal centrada no conjunto de ventilação, mas não, ela é estrategicamente posicionada de modo a refrigerar esses drives. Então, não refrigerar, ventilar. Que tem temperatura máxima de trabalho de 60 graus. Então, eu fiz essas transparências na carcaça do painel, de modo a mostrar que, em todos os sentidos, o conjunto de ventilação está posicionado, orientado para os drives. Para fazer esse painel, eu desenhei o painel no SolidWorks, e essas peças da Schneider, que são os drives, o controlador de movimento, e interface homem-máquina, foram disponibilizados pelo fornecedor. Então, essa é um projeto que corrobora com as dimensões reais. Então, ele pode ser fabricado já. Ele está geometricamente projetado para que ele agregue todos esses dispositivos. Aqui está pequeno de ver, ruim de ver, mas é a lista de materiais. Eu coloquei só para ressaltar a importância de um projeto a gente colocar essa lista com itens indicados, descrição e quantidade. Porque caso seja outra pessoa que continue o projeto, ela vai ter facilidades para comprar o que está faltando e localizar o que é cada parte. Como eu tinha dito, a parte laranjada aqui é a placa de fixação, aqui é o chassi do trilho DIN, essa lateral vertical, aqui é o trilho DIN propriamente. E é isso. Quem quer que seja que vá continuar o projeto, vai ter facilidade, é só pegar essa tabela lista de materiais e seguir o projeto. Adiante, é o painel elétrico fechado, com as dimensões que eu tinha me referido, 600 por 600, 600 aqui e 400 de profundidade. Essas dimensões são suficientes para esse. E com uma certa folga para adicionar 2 drives de potência de motores, que serão posteriormente, no futuro, esse projeto vai evoluir, vai ter uma mesa posicionadora de 2 graus de liberdade. Então, esse painel já está prevendo 2 drives a mais. E, indo adiante, eu vou falar agora da instalação elétrica, entre a rede e esse painel. As normas referidas foram a NBR 5410, a 5444. A 5444 é só para normalizar a simbologia das instalações elétricas, e a 5410
fala das instalações elétricas de baixa tensão. Então, quais requisitos são analisados para dimensionamento de disjuntor e condutores, quais critérios devem ser considerados para esse dimensionamento. Os principais utilizados foram os critérios para dimensionar condutor, o critério da corrente máxima, e para selecionar disjuntor, é um critério que a norma sugere que você escolhe um disjuntor que desarme uma corrente maior do que a máxima do projeto e menor do que a corrente máxima de condução do cabo. Então, o disjuntor escolhido é entre essas duas correntes máximas. Então, o resultado dessa análise e do segmento desses critérios para dimensionamento de disjuntor e condutores foi esse. Eu fiz esse diagrama no Microsoft Visio. Ele permite representar todos esses elementos numa planta elétrica. Aqui começa com a alimentação da rede de 220, um quadro geral com um disjuntor de 20 A. Ele está pronto para não desarmar quando todo o sistema, que essa parte está em cinza, estiver rodando. Então, por isso que ele tem o maior valor. O condutor aqui é um de cobre isolado com bitola máxima 2,5 mm e resiste até 21 A. Aqui essa simbologia mostra que tem uma fase, um neutro e um terço. Aqui a chave liga e desliga, que energiza e desenergiza o painel, e aqui temos o painel. No painel, a gente tem a partir do barramento, tem uma fonte de 24 volts DC, que eu tinha me referido, onde estão ligados a interface homem-máquina, o controlador de movimento, o conjunto de ventilação e os sinaleiros luminosos. A partir daqui, essas três derivações do barramento são para os drives, são seguidos pelos motores. Então vocês podem ver que a partir do drive, ao invés de fase, terra e neutro, eu tenho 3 fases e um neutro. E a bitola aqui, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro quadrado, mas o disjuntor, pelo critério que eu mostrei anteriormente, desse primeiro drive, existe uma corrente um pouco maior do que os outros dois, porque esse é o do eixo X. Então, esse é o motor no final, que fornece o maior torque, que é os 2,5 Nm, em comparação com os dois que é 1,2. Então, se eu utilizasse disjuntores monopolares de 6 amperes, eu podia desarmar indevidamente. Então, por isso que é importante seguir os critérios. É isso, esse quadro mostra isso. A apresentação está chegando no fim. Aqui eu listei os softwares que eu utilizei para desenvolver o projeto. Foi o SolidWorks, um dos mais utilizados. O MD Solid para validar os cálculos de deflexão. O Workspace LP para simulação do sistema, detecção de colisões, determinação do envelope de trabalho, estimação do tempo de operação dos procedimentos a partir das kit points que eu tinha falado. E por último, o Microsoft Visio, que foi para fazer o diagrama unifilado do sistema, que agora eu estou vendo que tem um erro de digitação aqui, mas acho que não vai comprometer. As considerações finais dizem que a instalação do robô é viável com acompanhamento das etapas escritas nesse trabalho. O projeto foi multidisciplinar, envolveu mecânica e elétrica. Benefícios didáticos serão o contato de estudantes de graduação com robôs industriais, porque esse robô da Schneider ele é industrial, ele tem um padrão que atende normas de fabricação 24 por 7 por 30, então ele pode ficar rodando direto numa indústria. Isso é legal, porque prepara uma preparação mais realística dos alunos para o mercado de trabalho. Os próximos passos podem ser a fabricação dessa base que foi projetada, já está desenhada, documentada, é só fabricar, comprar o material e fabricar. A fixação do robô e nivelamento do mesmo com a base. Esse nivelamento pode ser tanto da base com o chão ou da base com o robô. Compra de materiais para montagem do painel elétrico. Instalação elétrica de todos os sistemas e depois disso tudo, testes de trajetórias simuladas no robô. Você pode pegar aqueles códigos que são gerados no Workspace, implementar eles no sistema real e fazer comparações dos dados simulados e reais para poder validar essas trajetórias, esses kit points e tudo mais.
É isso, a apresentação termina agora e estou pronto para esclarecer quaisquer dúvidas.